Olá, meu nome é Maximiliano. Eu estou cursando o terceiro ano de Mecânica do Colégio Técnico Industrial de Guaratinguetá, Unesp. Hoje eu vou apresentar um trabalho sobre tratamento térmico. Nesse trabalho eu vou falar sobre tratamentos térmicos, processos do tratamento térmico, curvas TTT e TRC e algumas microestruturas que são geradas através do tratamento térmico. Primeiro eu vou falar a definição do tratamento térmico. Tratamento térmico é o aquecimento ou resfriamento controlado dos metais, feitos com a intenção de alterar suas propriedades físicas e mecânicas, como por exemplo, aumento ou diminuição da dureza, aumento da resistência mecânica, melhoria da durabilidade, etc. Tudo isso sem alterar a forma do produto final. Como a figura abaixo mostra, há três fases importantes do tratamento térmico. Primeiro, o aquecimento do forno em uma certa temperatura, que varia dependendo do material. Depois vem o controle da temperatura, durante um certo tempo. E por último, o resfriamento. Agora um exemplo de onde se usa o tratamento térmico. É a mola espiral de um veículo. Ela necessita ser tratada termicamente para poder sofrer a deformação elástica sem perder sua forma e geometria original. Uma curiosidade é que o tratamento térmico já existe desde 55 a.C. Naquela época, os guerreiros usavam muito suas armas de ferro e elas começavam a entortar. Então, os romanos perceberam que o ferro podia ficar mais duro se aquecer em um certo tempo e depois resfriado em água com sal. Agora, falar três fatores importantes do tratamento térmico para as propriedades mecânicas. O primeiro, temperatura de aquecimento. Segundo, velocidade de resfriamento e composição química do material. Vale lembrar que nem sempre os tratamentos térmicos são intencionais. Às vezes ocorre tratamento térmico durante o processo de fabricação. Por exemplo, a soldagem de estruturas de aço. Há uma variedade de tratamentos térmicos, mas a grosso modo podemos dividi-los em dois grupos. O amolecimento, que é feito para reduzir a dureza em decorrência dos processos de fabricação por laminação a frio, e o endurecimento dos aços, que é feito para aumentar a resistência mecânica e a resistência ao desgaste. Agora eu vou falar da estrutura cristalina. Pois bem, na passagem do ferro líquido para o ferro sólido, os átomos se agrupam em formas de cubo e de um prisma hexagonal que se repetem. Essa estrutura de átomos é chamada de célula unitária. Durante a solidificação, as células unitárias vão se multiplicando e formam uma rede cristalina. E quando elas se juntam, formam um aglomerado de cristais irregulares. Esses cristais, esse aglomerado de cristais, são chamados de grãos. Existem várias estruturas geométricas para os metais, mas o que os metais mais apresentam é a estrutura CFC, cúbica de fase centrada, que é estável desde temperaturas acima de 912 graus, e a 912 graus ocorre a transformação. De 912 graus para baixo ocorre a transformação do ferro CFC para a estrutura CCC, cúbica de corpo centrado, estável em temperatura ambiente. A têmpera. A têmpera nada mais é do que o processo de aquecer o aço a uma temperatura elevada, mantendo assim durante um tempo e depois resfriar. Existe também a martêmpera, ou têmpera interrompida. Ela é indicada para aços de alta liga e para evitar empenamento de peças. E no final do processo, se tem aço em fase martensita com uniformidade de grãos. Na martêmpera, o material é aquecido acima da zona crítica e depois resfriado em duas etapas. A primeira etapa é um resfriamento rápido até uma temperatura maior que a mudança de fase, martensita para austenita. Depois de um pequeno intervalo, o material é deixado resfriar no ar calmo, antes de ser revenido. A austêmpera. A austêmpera é indicada para aços de alto teor de carbono. Nela se obtém um material com dureza mais baixa do que a da martensita. O material é aquecido igual no processo de martêmpera.
A diferença está no resfriamento. O material fica na mesma temperatura até completar a mudança de fase de austenita para bainita. Depois é resfriado em temperatura ambiente. Aços altemperados têm como principal característica a associação de elevada dureza com uma maior tenacidade, se comparados com os aços temperados e finitos. A normalização. A normalização tem como objetivo diminuir a granulação do aço. Esse processo refina a estrutura do aço, dando propriedades melhores que as do processo de recozimento. O processo de normalização é feito em duas partes. Primeiro, o aquecimento, que nele o tempo depende da espessura da peça. E o segundo é o resfriamento ao ar. É feito o aquecimento a mais ou menos 900 graus e o resfriamento é a 600 graus. Na alteração de temperatura, a estrutura passa de austenita para perlita e ferrita. O processo de normalização também facilita a usinagem. Revenimento. Revenimento é o reaquecimento das peças temperadas a temperaturas abaixo da linha de transformação do aço. Dependendo da temperatura, pode ter pequena ou grande transformação de estrutura martensítica. É aplicado nos aços para corrigir a tenacidade e a dureza excessiva, conseguindo o aumento da tenacidade dos aços. O recozimento pleno ou supercrítico. O recozimento pleno ou supercrítico consiste no aquecimento do aço a uma temperatura superior à zona crítica, seguido por um resfriamento lento, dentro do forno, por exemplo. A finalidade deste tratamento é restaurar as propriedades alteradas por um tratamento mecânico ou térmico anterior, ou homogeneizar as estruturas brutas de fusão. Recozimento subcrítico é aquele em que o aquecimento se dá a uma temperatura abaixo da temperatura crítica. É usado para recuperar a ductibilidade do aço trabalhado a frio. As principais transformações é a recuperação e a recristalização das fases encruadas. E como não há formação de austenita, então não há necessidade de usar o diagrama TTT. Agora a esferoidização. Os ácidos de alto carbono apresentam cementita precipitada nos contornos de perlita. Essa quantidade maior de cementita faz com que seja difícil de usinar. E para melhorar isso, faz um tratamento de esferoidização. O tratamento é chamado assim porque produz cementita esferoidal em uma matriz de ferrita, eliminando a presença de perlita. E essa matriz é a mais dúctil que tem, por conta de possuir a matriz de ferrita e grãos esféricos de cementita. Então a discordância é maior por conta disso. Agora a curva TTT. Na curva TTT, sua definição é diagrama, tempo, temperatura e transformação. Ela apresenta curvas de início e término de transformação austenítica para uma determinada temperatura e tempo. O diagrama é composto por duas linhas. A primeira representa o início de transformação e a segunda o fim. Com elas é possível ver que a velocidade de transformação do aço é variável e na parte superior o limitante é a supersaturação. À esquerda da curva de início de transformação, apenas a austenita estará presente, enquanto que à direita da curva de transformação existe a perlita e a bainita. E no meio vai existir as duas juntas e abaixo vai ter a martensita. Fatores de influência. Agora alguns fatores que influenciam na posição das linhas de início e fim de transformação. Os fatores o teor de carbono, o tamanho dos grãos e a homogeneidade da austenita. Também pode influenciar no diagrama os elementos de líquido. Curva TRC. Sobre a curva TRC, ela significa temperatura de resfriamento contínuo. E na curva TRC, o material muda de temperatura.
ou seja, a cada segundo que passa, a difusão vai ser menor no material. Assim, o tempo para início de transformação muda e atrasa a linha de transformação. A curva TRC é usada também porque na curva TTT às vezes usa isotermia. E aí, como é muito difícil ter mudança isotérmica, se usa TRC, porque não tem como ter isotermia. Perlita. Agora eu vou falar um pouco sobre a perlita. A passagem de austenita para perlita ocorre apenas se a liga for resfriada abaixo da temperatura eutetoide. Resfriamentos próximos à temperatura eutetoide, que é de 727 graus, levam à formação da perlita grossa, enquanto que uma transformação a uma temperatura em torno de 540 produz a perlita fina. Ou seja, quanto menor a temperatura, menor é o tamanho de grão da perlita e menor vai ser a espessura da lamela. A diferença de propriedade entre as duas é que a perlita fina é mais resistente que a perlita grossa. Bainita. Sobre a bainita. Em temperaturas entre 300 graus e 540 graus, a bainita superior se forma com uma série de agulhas de ferrita separadas por cementita. E tem temperaturas entre 200 graus e 300 graus, se forma a bainita inferior. A ferrita encontra-se em placas e partículas finas de cementita. Assim, encontra entre placas. E partículas finas de cementita se formam no interior dessas placas. Vale lembrar que a bainita em si apresenta elevada dureza e boa densidade. E a inferior é a mais resistente, porque tem regiões de cementita nela, e isso cria mais lamelas, e assim vai ter menos discordância, né? Ok. Martensita. A martensita é uma fase metaestável e não equilibrada, formada no ácido sem difusão, e é gerada a partir de um processo de tempo. E pelo fato de não envolver difusão, acontece quase que instantaneamente, porque tem que resfriar muito rápido. Martensita é a fase que apresenta maior dureza, mas também vai apresentar maior fragilidade. E como todo o carbono permanece intersticial, podemos transformar em outras estruturas por difusão quando aquecido. Um exemplo disso é a martensita revenida, que, com revenimento, as tensões internas que foram introduzidas durante a têmpera têm um efeito de enfraquecimento, deixando-a mais útil e menos frágil que a martensita no estado temperado. Bom, todas essas últimas microestruturas que eu falei se têm graças ao tratamento térmico e os seus processos, né? Isso mostra como o tratamento térmico, os gráficos e o estudo dos materiais é importante. E esse foi o meu trabalho, espero que goste. Obrigado e um abraço. Pastel